Olá pessoal, então estamos aqui em mais um encontro nosso no canal Sociedade Chesterton Brasil para falar. Eu falei anteriormente, né, há um vídeo anterior a esse, onde eu apresentei de maneira mais ou menos geral a obra Hereges, né, e evidentes sistemas que podem ser e são mais aprofundados no nosso núcleo de formação da Sociedade Chesterton Brasil, mas dando para vocês uma pequena amostra, né, do que a gente pode compreender a partir do Chesterton. É o capítulo 2, né, desse livro, sobre o espírito negativo. Chesterton nos faz refletir sobre uma coisa que às vezes a gente não pesca da realidade, né? Ou pelo menos das nossas experiências ou das pessoas que nos falam, né, de maneira mais ou menos... sempre vai haver pessoas na sociedade que são consideradas pessoas relevantes para serem ouvidas acerca de quais são as experiências humanas, quais as consequências delas, assim por diante, certo? Eu nunca me esqueço de uma reportagem que eu vi uma vez, um cara passando por expressões religiosas, assim por diante. Então tem uma hora que ele vai procurar, né, um religioso católico para falar sobre a questão dos seus pecados e assim por diante. E ele vai depois procurar uma pessoa de outra religião que não é o cristianismo, que estava envolvida, que se propunha a fazer, né, trabalhos ali para ajudar ele em alguma coisa, eu acho que era financeiro, o desejo dele, assim por diante. E quando ele foi falar com um padre, né, esse padre falou dos pecados dele. E esse padre, inclusive, disse para ele assim: olha, meu filho, esses pecados, assim, assado, né? E ele compartilhou isso, não foi o padre que tornou isso público, ele compartilhou depois parte da conversa dele com esse sacerdote. Mas o padre não só alertou para ele sobre a questão do pecado, que era pecado mesmo que ele vivia, mas que esses pecados poderiam levar depois ele a dificuldades que... Esse padre usou uma linguajar, né, típico da psicanálise, né, pode levar a neuroses e assim por diante e tudo mais. E ele depois foi falar com essa outra pessoa e a pessoa simplesmente ofereceu para ele a ideia de que não, vamos fazer aqui esse trabalho religioso e aí depois vai dar tudo certo, a tua vida vai ser muito boa e assim por diante. E é engraçado porque algumas pessoas muitas vezes têm esse espírito, né, de procurarem, né, uma expressão religiosa ou mesmo uma expressão filosófica, porque de alguma forma, ou essa expressão, né, concorda com o desejo delas de considerarem, né, a vida como resolvível através de certos atos mais ou menos mágicos. No caso dessa pessoa em específico, a coisa ia nessa linha. Ou então porque essas expressões filosóficas ou religiosas apresentariam, né, uma negatividade acerca da sua visão de mundo. Ou seja, você passa por algumas experiências, né, do mal dos outros, ou o seu mal pessoal, e aí essas experiências acabam levando você, então, a ter uma grande frustração, com a capacidade dos outros de serem bons. E é interessante porque esse bom nunca é o suficientemente bom. Ou seja, você tem uma ideia mais ou menos fantasiosa de que você ou deveria ter quase que por direito natural uma capacidade de só fazer o que é bom, né? Meio que como se fosse a sua tendência sem luta. Ou seja, não, estou agindo aqui sem precisar moderar meus instintos ou sem precisar refletir sobre as coisas que eu faço e naturalmente acabo fazendo só o que é bom, mesmo não tendo essa luta pessoal para ser bom. Ou então os outros a mesma coisa. E aí você começa a perceber que o preço da bondade, o preço do mundo ideal, o preço de considerar que existe punição para os erros, essas coisas todas, certo? O preço é de que você tem que lutar para ser bom. Você tem que lutar para ser bom. As coisas não estão dadas naturalmente. É evidente, para chegar em certos níveis de maldade também existe um esforço, uma decisão, né? Mas geralmente não é essa a visão das pessoas. As pessoas, normalmente, pelo menos acredito que ainda é isso, para a maioria das pessoas, as pessoas têm o desejo de serem boas em tudo que fazem
Mais do que isso, né? Serem boas em todos os aspectos daquelas coisas que fazem mais ou menos bem. Ou seja, né? Não basta que eu seja suficientemente bom, como eu disse anteriormente, eu tenho que ser, em outras palavras, perfeito, pelo menos segundo os meus critérios. E às vezes as pessoas, isso é um rasgo, acredito eu, de imaturidade, não sabem lidar com o fato natural de que mesmo fazendo as coisas de maneira majoritariamente boa na maioria dos aspectos dela, sempre vai haver essas lacunas. Essas lacunas que são, em algum grau, frustrantes. E aqueles que têm um pouquinho mais de maturidade percebem que não é o suficiente as pessoas acharem que você foi bem ou que fez bem isso e aquilo. Né? Percebem que você também é capaz de uma autocrítica e nessa autocrítica você não passou na prova. Né? E é evidente, isso é cansativo sobre dois aspectos. É cansativo tanto sobre o aspecto da frustração que você tem consigo mesmo com os outros e também é cansativo do ponto de vista de esforço para não acabar caindo nessas falhas e nesses erros. E aí o que acaba acontecendo com muitas pessoas é o seguinte: elas ou vão para uma visão pessimista do mundo, né, quase que exclusivamente, quase como que quando elas fazem alguma coisa naquele nível de bondade que elas tinham como ideal, é praticamente quase como se fosse um acidente. Ou então existe um certo otimismo que deseja, um pouco como o Chesterton comentava no primeiro capítulo do livro, né, ou existe quase como um otimismo que acaba levando as pessoas a acreditarem que tudo é bom desde que eu faça com sinceridade, ou dê o meu melhor e assim por diante. Aí se confunde o resultado concreto das coisas com as intenções que eu tenho, o que é altamente perigoso, né? Porque se eu tenho uma visão errada da verdade, por mais que eu tenha boa intenção, eu nunca vou chegar realmente naqueles resultados verdadeiramente bons ou bons de maneira integral. E aí, ele nos relembra, né, em grande parte, o que é essa visão, né, que é a visão dos ascetas, dos místicos, dos homens de religião, ou mesmo daqueles filósofos mais ligados ao realismo filosófico. Né, de que existe sempre ambas as coisas meio que misturadas nas nossas ações, apesar do nosso esforço. E isso não deveria ser um motivo para nós abandonarmos, né, a ideia de que há uma perfeição, há uma excelência, né, que há um modelo ideal. Até daí parte a palavra ideia. Né? Geralmente as ideias são mais perfeitas, mais bem acabadas do que aquilo que nós conseguimos concretizar. Nós conseguimos concretizar toda a perfeição que nós vemos na ideia quando nós adquirimos, né, habilidades integrais que envolvem tudo que nós somos. Por exemplo, se você gosta de futebol, provavelmente você tem na sua mente a ideia do voleio perfeito, do drible perfeito, do passe perfeito, da presença na posição perfeita, ou seja, qual é a atitude perfeita do zagueiro, qual é a atitude perfeita do meio-campo, qual é a atitude perfeita do centroavante. Mas quando você se encontrar em alguma dessas posições, ou quando você se encontrar com o desejo de fazer alguma dessas jogadas de maneira ideal, como você tem diante da sua imaginação, você vai perceber que precisa mais do que a mera clareza do que é o ideal para colocar essas coisas em prática. Não é? Então você precisa do quê? Precisa lutar para adquirir habilidade corporal, percepção, né, essas coisas todas, essa inteligência física, né, que envolve muito da cabeça também, envolve muito das nossas emoções, envolve tudo disso aí, envolve tudo que você é, para chegar lá naquele lugar que você sabe ser o ideal. Né? Então, o que acontece com alguns, né, ou com vários? Como se percebe que, de alguma forma, a forma ideal das coisas, né, é quase inatingível, e isso é muito a sensação que tem quando eu realmente me aprofundo numa questão. Quanto mais conhecimento eu tenho sobre a natureza de algo ou sobre as repercussões e amplitudes de uma ciência, mais eu percebo que, por mais que eu estude ou por mais que eu me esforce, esse esforço e esse estudo vai me dar cada vez mais duas coisas. A capacidade de atualizar cada vez mais aquilo que é o ideal,
mas ao mesmo tempo a percepção mais profunda desse ideal. Então, ao mesmo tempo que eu me torno mais habilidoso, mais inteligente, ou mais bondoso, eu vou tendo mais apreensão do que é de fato, né, o ideal da bondade, da inteligência, da habilidade. E a impressão que dá é que, na verdade, eu vou me afastando. É a velha história de quanto mais eu rezo, mais fantasma me aparece. Então parece então que eu vou me afastando, parece que quanto mais habilidade, mais perfeição adquiro, parece que o ideal vai se tornando cada vez mais distante, certo? E isso tem a ver, no fundo, com a admissão, né, de que eu não sou o criador, o ser perfeito, a forma mais excelente de existência de qualquer coisa. Eu sou uma pessoa de carne e osso que tem toda uma limitação na sua criaturalidade, mas ao mesmo tempo tem toda uma potência também para ser dentro dessa sua criaturalidade. E o que o Chesterton nos comenta é justamente isso, pegando assim um dos elementos dos vários que ele trabalha só nesse capítulo de hereges. Uma das coisas que a gente percebe é o seguinte: pode parecer de alguma forma um pouco mais sombrio, né? Este mundo visto do ponto de vista real, realista, e essa realidade pode partir tanto, né, do esforço natural da razão, e com certeza com isso ela vai ter um limite, vai ser mais limitado do que quando alguém, por exemplo, é eliminado pela revelação. Esse limite se torna menor, porque agora eu não estou pensando só com a minha cabeça, mas estou pensando com a cabeça de Deus, né? Então, quer dizer, quando eu faço esse processo, essa pessoa ela vai passar por essa dupla experiência. Melhorar de fato em relação ao que era antes, o que passa a ser depois, mas ao mesmo tempo a frustração de perceber que agora ela sabe que o ideal é ainda mais exigente do que aquilo que ela pensava ser antes de se tornar alguém melhor, né? O que tem que acontecer nessa nossa... Qual é que é a conclusão que nós temos que chegar com isso? Essa dor de perceber que o ideal é ainda maior do que eu imaginava, ela não é motivo para que eu perca a felicidade concreta de ter me tornado alguém melhor, né? Ou seja, de fato, o ideal é um ideal mais amplo ainda do que eu imaginava antes de me tornar alguém melhor. Mas o fato de que me tornando alguém melhor eu me torno alguém mais feliz é também algo que se dá nesse processo. Então, no fundo, o que eu tenho não é uma limitação da felicidade. O que eu tenho é que, enquanto mais eu me torno alguém feliz como criatura, eu preciso, de fato, adquirir cada vez mais humildade. O que é a humildade? A humildade é a verdade? Acho que sim, no mínimo é isso, com certeza é isso. Acho não, sei que é. Humildade, né, é a verdade, ou seja, humildade é uma visão verdadeira de si mesmo. Mas, por outro lado, né, parece que essa admissão verdadeira de si mesmo só vai completar esse ciclo quando eu sou capaz, né, de amar a maneira ao qual eu existo. A maneira ao qual eu existo é amada por mim. Então, eu não só me torno alguém materialmente melhor, eu me torno alguém de fato melhor. Porque quando eu admito, né, que existe um limite na minha liberdade, um limite em várias outras coisas, mas que esse limite é um limite que pode ser muito mais alargado, né, pelo menos materialmente falando, realmente falando, na minha atualidade, em quem eu sou. Eu posso alargar, esse limite ainda é muito amplo esse limite. E que eu, na minha vida real, ainda não alcancei, não bati no muro desse limite. O que deveria me animar muito, porque afinal de contas existe muito espaço para melhorar, né? E se existe muito espaço para melhorar, existe muito espaço para ser feliz, cada vez mais feliz, né? Então, eu deveria, por um lado, ficar feliz com isso e me abandonar sobre a questão de que o ideal enquanto o ideal em si, que é, na verdade, Deus mesmo, e é inatingível. Isso deveria me alegrar. O que acontece? Se eu só percebo que esse ideal é inatingível, eu só envolvi nesse processo da humildade
a minha inteligência. Mas eu não envolvi os meus afetos, e com isso a minha vontade está sempre brigando com uma série de afetos que desejariam a perfeição e uma perfeição inatingível, certo? Então o que tem que acontecer comigo nesse processo para envolver a pessoa inteira? Eu tenho que então perceber qual é a inteligência, que eu de fato tenho um limite por ser criatura, mas me alegrar porque esse limite, no fundo, é o ser mesmo, é o infinito, é a realidade divina, né? Então, eu sempre terei espaço para melhoria, sempre terei espaço para melhorar, porque, na verdade, nunca se chega a exaurir esse mistério do bem em nós, né? Então, eu deveria... por isso, e amar essa realidade. Amar a realidade de que eu tenho um largo espaço de melhoria, e o que eu tenho que fazer é, primeiramente, aceitar que esse meu espaço para melhoria não é um espaço infinito, que este infinito nunca vai ser atingido de maneira plena, se com essa plenitude eu penso na plenitude de Deus mesmo, e que a melhor coisa que eu posso alcançar, né, é esta participação, né, nesta felicidade infinita que eu não dou a mim mesmo, mas da qual eu participo, que é a felicidade divina, né? E a partir disso, então, envolver os meus afetos nesse desejo de cada vez mais não querer por mim mesmo, ou até aquela coisa assim que a gente pode dizer que é uma das essências do narcisismo, que é aquele desejo de contemplar a mim mesmo como uma divindade. Mas justamente admitindo que eu não sou uma divindade, eu tenho a possibilidade de me tornar cada vez mais próximo da divindade. Enquanto quando eu quero somente ser perfeito pelas minhas próprias forças ou para eu ter a satisfação de contemplar um eu divino, eu vou cada vez mais me afastando da felicidade, vou cada vez mais me afastando da atitude que pode me levar à verdadeira felicidade. Porque eu simplesmente não quero aceitar que esta felicidade, né, ampla, mais próxima da plenitude e plena em mim, né? Por que eu diria isso do pleno em mim? Porque qual é o drama do sujeito nessa situação? É o drama não de que ele não possa ser muito feliz, exultantemente feliz, incrivelmente feliz, do ponto de vista de quem olha só do lado da natureza. Então, se alguém que só pensa em alegrias naturais, contemplar o que é a felicidade de alguém que tem, né, esse largo espaço de divino em si, ou que se divinizou, essa é uma felicidade praticamente infinita do ponto de vista de alguém que só pensa em felicidades naturais, certo? Só que para alcançar essa felicidade eu tenho que admitir que eu sou uma criatura que bebe de uma felicidade infinita do ser divino. E aí, então, o caminho da felicidade se abre para mim, tá? Com todas, né, as coisas que da qual eu preciso me desprender. Uma delas é querer garantias absolutas, né, de felicidade, de salvação. Ou seja, o que algumas pessoas querem? Elas querem uma visão da estrutura da realidade onde não seja possível elas falharem, não seja possível elas optarem de forma equivocada nas várias opções que a providência coloca no caminho, e da qual não seja possível que elas façam uma decisão errada e desastrosa em definitivo com a sua existência, que seria o estado de inferno, né? E elas têm esse desejo abdicando, né, da busca fundamental que pode dar ao homem a felicidade verdadeira, que é a verdade. Então, qual é o primeiro caminho que o sujeito deveria percorrer? É o caminho de querer a felicidade verdadeira, porque esta felicidade verdadeira, ela pode não ser só fruída como mantida. A gente não pode se comportar como um maluco que prefere ser o rei da Inglaterra dentro de um manicômio, ao invés de ser o súdito do verdadeiro rei da Inglaterra, podendo andar pelo país inteiro, né? Em outras palavras, é isso, né? Ou seja, por um lado, né, a visão dos santos, de um determinado ponto de vista do processo, pode parecer muito mais negativa do que a visão que tem, por exemplo, um relativista ou uma pessoa que tem uma ideia, né, à la John Lennon, né, sem céu nem inferno, ou seja,
Essa visão pode parecer muito negativa porque, no fundo, quando você começa o processo, você talvez tenha a impressão que está mais perto do inferno do que do céu. Mas quando você simplesmente admite que isso é um fato natural da realidade que você é criatura, e você começa a ascender para isso, você vai percebendo, né, que nenhuma felicidade imaginária e falsa se compara a menor das alegrias reais que você tem. Alegrias que não dependem só da sua imaginação, mas que são de fato confirmadas por aquele que é, né, o ser em si mesmo, que é o próprio Deus, certo? Qual é que é a diferença? Por isso que a gente vive um processo hoje de um adoecimento muito grande das pessoas, não mais do ponto de vista físico, mas do ponto de vista psíquico. Porque as pessoas têm um tal nível de medo do sofrimento que o processo tem, e esse medo é um momento que está na imaginação das pessoas. Via de regra, os processos que existem de melhoria, de aquisição de felicidade, de maturidade, tem seu sofrimento, e é a verdade. Só que esses sofrimentos são muito maiores quando eles estão meramente na imaginação. Qual é o grande ponto? O ponto é afirmar a bondade do mundo real. O mundo real é bom, ainda que existam experiências de maldade dentro dele. Mas não tem como nada vencer o ser. E se não tem como nada vencer o ser, o mundo é bom. Nós temos que ter resistência para suportar as experiências do mal que são inevitáveis no meio desse processo. E aí, é claro, entra na jogada, né, sem dúvida nenhuma, vai ser toda a diferença, que vai ser justamente o que tirou o Chesterton de uma grande depressão, quando ele estava, né, nas passagens dele de adolescente para jovem adulto e assim por diante, que é perceber, né, que o mundo não vem de nós, ele vem de forças que nos transcendem completamente, e que eu tenho, né, todos os motivos do mundo para ser grato, né, pela existência e pelo fato de poder me mover no mundo real. Esse sentimento de poder adorar, poder agradecer, e de que é razoável agradecer, coloca a gente numa dinâmica que, por isso que, gente, parem para pensar. Às vezes é muito comum eu ter que dar catequese, né, não só tem como gosto de dar catequese, né, para as pessoas, e às vezes é o que é muito comum os jovens, sobretudo as crianças, mas tem jovens e adultos que fazem também essa pergunta: como é que Deus consegue pensar em tudo ao mesmo tempo? Né? Porque eu não conseguiria. Isso aí, você não é Deus, você é uma criatura. Por isso você não tem como cuidar de todos os pontos da trama da realidade, certo? Existe uma providência bondosa que faz isso para você. O jogo o jogo da vida não se joga com o fato de que o cara tem que saber lidar com todos os meandros da realidade. O jogo da vida se torna, na verdade, o fato de que eu tenho que fazer o melhor que posso com o que sei, conheço e tenho como possibilidade de realização, e me esforçar para que essas possibilidades se tornem cada vez maiores, certo? Porque esse é o meu dever, né? Procurar conhecer o bem, uma vez conhecer o bem, aplicar minha vontade para, né, adquiri-lo, para possuí-lo, para tê-lo em mim, certo? Esse é o nosso trabalho. Não é o trabalho de ter nas mãos todos os desdobramentos do mundo. E claro, quando o cara quer ter na mão todos os desdobramentos do mundo, ou seja, quando ele quer, em vez de ele, né, navegar pelo mundo real, e quando ele quer colocar o mundo real inteiro na sua cabeça, a cabeça se espatifa, como Chesterton já falou em Ortodoxia, e aí vou ter todas as ansiedades, vou ter todos os pânicos, vou ter todas as depressões, vou ter todas essas coisas, ou alguma parcela dessas coisas, porque eu estou querendo algo completamente fora da minha alçada, né, de realidade. É evidente que há algumas pessoas que vão resistir à ideia de uma providência, e isso também causa o seu ônus, porque, claro, aí vai haver a visão pessimista da vida, né? Ou seja, eu estou à mercê do acaso, e o acaso, né, sem um fim último, sem um desfecho que faça essas experiências terem sentido, o acaso parece cego para muitas pessoas, né? E nesse acaso cego, né, pode acontecer coisas como, por exemplo, para uma pessoa que tem a vida, né, completamente mudada, ou não, por um detalhe ínfimo. Eu sempre dou esse exemplo. Alguém que está na rota de colisão de um ônibus
poderia não estar naquela rota de colisão se tivesse esquecido, sei lá, o celular em casa e tivesse que voltar e não estar naquele local na hora que o ônibus passa. Um mero esquecimento pode ser toda a diferença entre uma vida que a partir daquele momento se torna completamente diferente e uma outra que segue simplesmente o seu fluxo, talvez com um pouquinho de atraso na hora de pegar um ônibus ou um Uber, ou então é a coisa que eu valha, certo? E aquilo ali passa praticamente despercebido num dia e na outra vida, né, é simplesmente um momento mais traumático que alguém já enfrentou, certo? De fato, se eu olho para a vida sem o dado da providência, sem o dado de que existe, né, um poder superior ao meu e que pensa nessas vidas todas em contato e em curso, realmente a pessoa pode chegar, né, num local, né, de pessimismo ou, né, de decadentismo ou de qualquer coisa desse tipo, certo? Bom, como o vídeo aqui já está meio longo, né, o que eu recomendo a você que leia, né, Hereges, especialmente a nossa edição dos clássicos, que está muito bonito. Eu acho que eu posso dizer sem medo de errar que é a edição mais bonita do Brasil desse livro, tá? E que você vai começar a ter muitas luzes interessantes, que é isso que Chesterton faz por todos nós. Ele faz a gente pensar sobre um ângulo diferente e talvez ele nos coloque de cabeça para baixo, no mundo que de cabeça para baixo está, e a partir de colocar-nos de alguma forma de cabeça para baixo, ele faça nós percebermos qual é o ângulo certo das coisas, certo? Vou ficando por aqui, não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e também visitar a nossa livraria virtual. Até a próxima, tchau, tchau.